Então vamos ver agora como é que nós passamos do problema de alinhar sequências para o problema de pesquisar por sequências homólogas numa base de dados. O que vou falar agora é essencialmente deste problema, de pesquisar numa base de dados e como é que difere do problema de alinhar duas sequências. E depois vamos ver dois algoritmos importantes para a pesquisa de sequências homólogas em base de dados, o FASTA e o BLAST, principalmente o BLAST hoje em dia é muito usado. O problema de determinar se aquilo que encontramos, se a semelhança é estatisticamente significativa e depois algumas variantes, como este o PSI-BLAST, que nos permite, no caso do PSI-BLAST, encontrar homólogos mais distantes do que com o procedimento normal do BLAST. Vamos ver também como é diferente este problema de comparar sequências com o problema de alinhar sequências e vamos ver outros métodos de comparação de sequências que não dependem nada do alinhamento. Mas vamos começar por este problema da pesquisa numa base de dados. Neste momento, o GenBank tem cerca de 200 milhões de sequências armazenadas. Mesmo que com programação dinâmica, se nós tivermos uma implementação rápida que consegue, por exemplo, alinhar 10 sequências por segundo, nós precisaríamos de cerca de 8 meses só para percorrer a base de dados à procura de uma sequência igual à nossa, ou parecida com a nossa, se fizéssemos isso primeiro alinhando e depois medindo a pontuação do melhor alinhamento. Portanto, claramente, mesmo que a programação dinâmica seja rápida, nós não podemos usar aqueles algoritmos exatamente para fazer esta comparação. Outro problema também é que nós queremos uma estatística da significância do resultado que nós temos aqui. Portanto, precisamos de alguma informação estatística, porque se nós alinhamos duas sequências, dá-nos uma certa pontuação, se são aquelas duas sequências que queremos alinhar, o valor em si não é crítico, não temos de tomar alguma decisão acerca dele. Mas o que nós estamos a fazer quando estamos à procura de uma sequência homóloga numa base de dados é decidir se aquela sequência, cada uma das sequências que está lá, é suficientemente homóloga à nossa ou não para considerar como parecida. E para isso nós precisamos ter alguma maneira de estimar qual seria a probabilidade de obter uma pontuação tão boa naquele alinhamento, ou qualquer alinhamento entre essas duas sequências, simplesmente por acaso, mesmo que elas não tivessem nada a ver uma com a outra. Sem isso, nós não conseguimos decidir se aquele encaixe, se aquela sequência que encontramos é significativa ou não. Depois, temos também um problema que é, muitas vezes, quando estamos à procura numa base de dados, nós não sabemos que sequências é que estão lá. Se nós estamos a alinhar duas sequências, nós podemos olhar para elas e ter a intenção que tipo de algoritmo é que vamos usar, se ignoramos lacunas de um lado ou do outro, se é alinhamento local ou global, dependendo das duas sequências. Se queremos procurar numa base de dados, o alinhamento global pode não dar resultado, porque os domínios podem estar em falta, por exemplo, no caso de sequências de proteínas, no caso de grupos de genes, numa sequência que abranja vários genes, podemos não ter lá todos. Portanto, em geral, na pesquisa, nós vamos focar em alinhamentos locais que nos permitam ter uma ideia estatística da significância do resultado que obtemos e que seja suficientemente rápido para podermos pesquisar centenas de milhões de sequências em tempo útil. Portanto, isto torna o problema da pesquisa por sequências homólogas fundamentalmente diferente do problema simplesmente de alinhamento. Quando nós usamos algoritmos de alinhamento, nós estamos a pressupor que há homologia, porque senão o alinhamento não faria sentido, e nós queremos descobrir especificamente quais são as partes que são conservadas, aquelas que correspondem ao hipotético ancestral. E isso fazemos encontrando o melhor alinhamento possível para identificar essas regiões. Quando nós queremos pesquisar por sequências homólogas na base de dados, nós não podemos assumir que, dada uma sequência retirada da base de dados, ela é homóloga com a nossa. Porque isso é o que nós queremos determinar, não é o que assumimos à partida. Portanto, o que nós queremos fazer é estimar se são homólogas ou não pelas suas semelhanças. E precisamos fazer isso suficientemente rápido para conseguir percorrer a base de dados antes de acabar a bolsa ou alguma coisa assim. Portanto, não vamos
poder fazer um alinhamento como fazemos nos outros casos, do alinhamento global ou alinhamento local, com aqueles algoritmos que vimos na aula anterior. Um corolário disso é que quando vocês fazem uma pesquisa, por exemplo, com o BLAST ou com o FASTA, não devem usar o resultado dessa pesquisa como se fosse um alinhamento ótimo. Há lá um alinhamento, porque estes algoritmos são baseados em alinhamentos para tentar fazer a comparação, mas o algoritmo não garante que aquele seja o alinhamento ótimo. Por isso, se depois de obterem aquelas sequências, vocês quiserem mesmo ter um alinhamento como deve ser, garantir que é um alinhamento bom, devem usar um dos outros algoritmos, ou então verificar se normalmente o mesmo servidor que vocês estão a usar pode aplicar automaticamente, por exemplo, o alinhamento global ou o alinhamento local, se vocês escolherem a opção. Mas, de qualquer forma, o resultado de um BLAST ou de um FASTA não é o mesmo que aqueles do Smith-Waterman ou Needleman-Wunsch que vocês apliquem para fazer o alinhamento. Então vamos ver este primeiro exemplo. Este é mais antigo, não é tão usado, mas serve bem para ilustrar esta abordagem de pesquisar bases de dados, tentando medir, estimar a homologia de cada um dos candidatos, usando um alinhamento aproximado. Portanto, isto aqui é um algoritmo que usa algumas heurísticas para fazer o alinhamento rapidamente, mas que com isso deixa de garantir que nos dá o alinhamento ótimo. É suficientemente bom para estimar que há boa homologia, mas não é o alinhamento ideal. Este algoritmo tem essencialmente 4 passos. Há aqui um parâmetro, este o K-TUP, que é o tamanho de uma palavra, é o tamanho das combinações de trechos da sequência, com várias combinações diferentes de resíduos, é que este algoritmo vai olhar e vai indexar para comparar, para determinar se há essas palavras também na sua base de dados. No caso do DNA, estas palavras têm entre 4 a 6 tamanhos, este parâmetro pode ser variado, porque se forem muito pequeninas, então temos muitas repetições. No caso das proteínas, como há 20 resíduos diferentes, estas palavras são mais pequenas, são 2 aminoácidos. Portanto, basicamente, o que este algoritmo faz é pegar na nossa sequência e ver todas as combinações, por exemplo, de 2 aminoácidos, no caso de ser uma proteína, 2 aminoácidos consecutivos, e depois vai consultar na base de dados, em cada uma das sequências, ver onde é que aparecem as mesmas combinações de 2 aminoácidos. Depois, nesses sítios onde há as mesmas combinações, vai tentar expandir essa região, juntando palavras que ocorram contiguamente, para tentar encontrar aqueles trechos ou maximizar a pontuação que consegue naqueles trechos. Portanto, vai identificar zonas semelhantes entre a nossa proteína que estamos a usar para pesquisar e as outras que estão na base de dados. Obviamente, com DNA é a mesma coisa, só que em vez de começar com combinações de 2, começa com estes 4 ou 6. Depois, selecionando os melhores, faz um alinhamento por programação dinâmica, mas apenas dentro de um intervalo, não permitindo muita deslocação de uma sequência para a outra, de forma a reduzir o tempo que precisa para calcular. Isto assim é um pouco difícil de perceber, portanto vou recapitular isto agora de uma forma um pouco mais gráfica. Imaginem que nós temos aqui representada a sequência 1, pode ser a sequência que eu dou para perguntar quais é que são as partidas na base de dados, e aqui temos um candidato que vamos encontrar à base de dados que tem várias destas palavras em comum. E aqui estão representadas todas aquelas palavras do K-TUP que encontramos. Portanto, cada pontinho destes quer dizer que neste sítio da sequência 1 e neste sítio da sequência 2, eles têm ali um par de resíduos que são iguais. Há de haver aqui algumas que vêm consecutivas, porque se eles tiverem um trecho que é todo igual nas duas, todas estas palavras pequeninas vão sendo igual nas duas pela mesma ordem. E então nós vamos ter aqui estas diagonais. Conforme avançamos numa sequência, estamos a avançar na outra também e damos estes riscos diagonais que indicam trechos que são iguais nas duas sequências. Então este será o primeiro passo. Nós identificamos aquelas palavras, vamos à procura na base de dados de candidatos e vemos onde é que eles têm palavras iguais, aqueles K-TUP de 2 resíduos. Agora vamos identificar os melhores, vamos expandi-los, vamos juntar aqueles que estão em consecutivos, expandir o mais possível até com medidas de semelhança, porque agora que sabemos que esta parte é igual, podemos ir vendo se nas extremidades podemos aumentar um pouco o alinhamento sem perder muitos pontos.
e vamos escolher os melhores segmentos. E agora sabemos que nestas duas sequências temos aquele conjunto de trechos que encaixam bem. Conforme a representação aqui neste diagrama, por exemplo, este trecho aqui será uma parte do princípio desta sequência, a sequência está assim, com o fim desta sequência. Portanto, dá-nos alguns aqui. Se for este, será o fim desta sequência com o princípio daquela. Estes aqui, pela diagonal, estão a seguir mais ou menos a ordem das duas sequências. Agora, o que é que temos de encontrar é aqui uma zona onde isto seja mais promissor para alinhar tudo. Porque se nós, por exemplo, pusermos o início desta com o fim desta, elas já vão ficar tão desalinhadas que já não conseguimos alinhar os outros também. Então este será o quarto passo, é descobrir ali uma diagonal onde conseguimos ir dando um jeitinho e depois fazer a parte de programação dinâmica só nessa diagonal. Porquê é que isto é uma vantagem? Porque em vez de estarmos a considerar a matriz toda, que demora mais tempo, agora estamos a considerar uma gama muito limitada de possíveis deslocações de uma em relação à outra, portanto basicamente só temos que calcular uma tira naquela matriz. E isso acelera bastante o processo de calcular o alinhamento. Depois, com base neste alinhamento, temos uma medida de quão semelhantes as duas sequências estão. Mas notem que, para que isto seja rápido, esta parte aqui está a cortar bastante o processo de alinhamento. Se houvesse um alinhamento melhor, que exigisse um maior deslocamento entre uma e outra, nós não o encontramos aqui, porque estaria fora desta janela que estamos a usar. Portanto, o FASTA permite-nos fazer a pesquisa na base de dados, é suficientemente rápido, mas, em contrapartida, a parte do alinhamento é limitada, porque ele está a assumir que não vai sair ali daquela diagonal e isso não garante que encontre o alinhamento ótimo. Portanto, esta será a razão principal, em parte porque toda a indexação dessas palavras na base de dados é feita anteriormente, portanto, todo aquele parte de processamento de identificar onde é que são as várias combinações de aminoácidos que faz na sequência que nós fornecemos, já está tudo feito para todas as sequências da base de dados. Portanto, já há aqui muito trabalho prévio que já foi calculado antes. E depois, em parte, porque aquele passo de alinhamento por programação dinâmica não é completo. Está a restringir muito o que tem de pesquisar e isso torna o algoritmo mais rápido. Tipicamente, vamos usar um K-Tub 2 para proteínas ou de 4 a 6 para DNA. Esta janela aqui, onde ele permite as deslocações das duas, costuma ser 32, portanto não permite que haja mais de 32 gaps no total, portanto elas não se podem afastar muito daquele centro, daquela diagonal, e muitas vezes usam estas matrizes, a plano 250, a plano 150, portanto isto são os parâmetros mais típicos do FASTA. Mas o FASTA é um algoritmo mais antigo e hoje em dia é mais usado o BLAST. Apenas uma das coisas que ficou mesmo fixa como legado do FASTA foi o formato que na altura também surgiu para guardar várias sequências no ficheiro. Este é um formato de texto, é bastante simples. Cada sequência, pode haver várias sequências no ficheiro, cada sequência é indicada por este sinal de maior, seguido nessa mesma linha de qualquer texto descritivo da sequência. Pode ser o código do gene, pode ser o nome, uma coisa qualquer que nós quisermos, porque é só uma etiqueta para a sequência. E a seguir a isso, ou até ao fim do ficheiro, ou até encontrar outro sinal de maior, são várias linhas com a sequência. Pode vir toda numa só linha, tradicionalmente era partido em 80 caracteres por causa dos monitores antigos e das impressoras e assim. Hoje em dia essa limitação não faz muito sentido, mas pode estar partida em várias linhas até encontrar um novo sinal de maior e ir para outra sequência. Portanto, este é um formato bastante standard para guardar sequências em ficheiro em que tem os identificadores das sequências seguidos dos resíduos que elas têm. Um algoritmo mais moderno e mais usado é este, o BLAST, Basic Local Alignment Search Tool, de 1990, que é semelhante ao FASTA na ideia. Aliás, é por isso que eu começo pelo FASTA, porque é mais fácil de explicar este tipo de algoritmo. Tem uma grande vantagem, é cerca de 100 vezes mais rápido, porque não faz o alinhamento nem sequer naquela janela mais restrita. Portanto, não usa programação dinâmica para fazer o alinhamento. O que o BLAST foca é nestes Maximal Segment Pairs ou High Scoring Pairs, às vezes também aparece como HSP em algumas referências, que são
pares de trechos das duas sequências onde se maximiza o alinhamento. Portanto, será, no fundo, a mesma ideia do alinhamento local, só que o alinhamento local garante que encontrou mesmo o par, ou o encaixe das duas, aquele segmento que tem o máximo alinhamento possível. Estes, maximal é simplesmente porque eles foram expandindo e aquilo não aumenta mais, mas não garante que não haja outra forma de pôr as duas sequências que ainda dê maior. Portanto, lembrem-se que estes algoritmos, para ser rápidos, não podem garantir que dão a solução ótima. Dão uma solução, desenrascam a coisa depressa e é suficientemente bom, mas não garantem a otimidade na solução. E aqui no BLAST temos 3 passos. Temos também um conjunto de palavras com um certo comprimento K, que primeiro são indexadas na nossa sequência. Portanto, todas as palavras com aquele tamanho de K vão ser, todas as combinações diferentes de resíduos vão ser listadas na nossa sequência e já foram listadas em todas as sequências que estão na base de dados. Com isto, pode procurar possíveis candidatos ou candidatos promissores na base de dados com semelhança entre as palavras. Tipicamente, isto são palavras à volta de 3 resíduos de aminoácidos e nós vamos ver, sabemos que a nossa sequência tem esta lista de combinações de 3 resíduos, vamos ver na base de dados quais são as sequências que têm combinações de 3 resíduos que sejam semelhantes à nossa. Não é necessário que sejam exatamente iguais, mas a medida de semelhança aqui quer dizer que, quando variam em algum resíduo, é uma substituição que é relativamente comum, não é muito penalizada. Por exemplo, são resíduos de aminoácidos que são muito parecidos quimicamente e, por isso, muitas vezes são trocados um pelo outro sem consequências. Depois, vamos expandir e juntar aqueles pares que estão contíguos até encontrarmos um segmento que dá a maior pontuação que conseguimos encontrar só por esse processo de expansão. Notem que não estamos a considerar todos os alinhamentos possíveis, estamos simplesmente a partir daquela semente, agregar e expandir até chegar ao máximo. Portanto, estamos a explorar apenas uma parte muito pequena do espaço de possibilidades. Mais graficamente será uma coisa assim, pegamos nós damos uma sequência, quer procurar homólogos desta, o programa faz uma lista de todas aquelas palavras que ocorrem na nossa sequência e vai usar essa lista para ver na sua base de dados quais são as sequências que têm muitas palavras partidas. Quando encontra essas, vai pegar nas nossas palavras no sítio onde ficam na outra e vai tentar expandir os alinhamentos a partir dessas sementes para ver se encontra os alinhamentos que maximizam a pontuação. E isso depois, esses segmentos onde eles maximalmente encaixam uma na outra, ou correspondem uma à outra, vai dar uma medida de quão homólogas é que são as duas sequências. Isto aqui é bastante rápido porque não há sequer aquele passo de alinhamento por programação dinâmica, não estamos a considerar todos os alinhamentos possíveis, estamos simplesmente a identificar as palavras em comum e depois só a expandir a zona para tentar encontrar os segmentos onde elas são semelhantes entre as duas, a nossa e a outra que está na base de dados. Tipicamente, estes usam um K3 para proteínas em vez do K2, mas à partida pode parecer que ao usarmos combinações de 3 resíduos, isto torna-se muito mais exigente, muito mais restritivo do que o outro que usa só combinações de 2. Mas como ele não procura por identidade, procura por semelhança, na verdade acaba por ser mais permissivo e permite encontrar parentes mais distantes desta forma. Depois há esta extensão para encontrar os segmentos máximos, em que no BLAST original basicamente o que consistia era ir expandindo à volta daquelas palavras em comum, enquanto a pontuação do alinhamento ia aumentando. Quando chegava a um instante em que começava a diminuir, portanto, esses não havia lacunas, iam só emparelhando os resíduos à volta, e assim que a pontuação deixava de aumentar, esse era o melhor. No BLAST 2, agora começam, enfim, refinaram um pouco o processo, em que há um limite um pouco mais baixo para desistir de fazer, ou para parar de fazer aquele alinhamento, e além disso ainda agrega palavras que são vizinhanças, ou segmentos desses que estão vizinhos suficientemente próximos. Isso quer dizer que agora aquele segmento
de máxima semelhança entre os dois pode incluir lacunas lá dentro, porque pode resultar da agregação de vários desses segmentos. Este é o que geralmente é usado agora e que gera estes alinhamentos com algumas lacunas. Notem que estes alinhamentos não são necessariamente os alinhamentos ótimos, são aquelas partes comuns mais salientes que o algoritmo encontrou. Há uma versão Mega Blast, que vocês normalmente também têm essa opção, que tem a vantagem de ser mais rápida, mas que é especificamente para procurar sequências muito semelhantes, porque usa palavras maiores, ou seja, descarta muita coisa que seja diferente, e então se vocês querem ir à procura de uma sequência que é mesmo muito parecida com a que vocês fornecem, este é melhor porque é muito mais rápido, mas se quiserem tolerar mais variância, não usem o Mega Blast. Agora, um problema que surge aqui na parte da pesquisa de sequências em bases de dados é saber o significado daquilo que nós obtivemos. O programa diz-nos: encontrei esta, tem uma pontuação de tanto, e nós não sabemos se isso é homólogo ou não. Portanto, o que podemos fazer aqui é tentar estimar qual seria a probabilidade de obter um resultado com aquela pontuação se fosse simplesmente por acaso. Nós tivéssemos uma sequência aleatória e pesquisássemos numa base de dados de sequências aleatórias. O que é que acontecia? Qual era a probabilidade de termos aquela pontuação? Isto é essencialmente uma distribuição de valores limites, portanto, a probabilidade da pontuação que obtemos, o score, num alinhamento local com aqueles segmentos máximos sem lacunas, a probabilidade de ser maior que um certo valor de x é 1 menos e elevado a uma... Isto é só uma constante de escala, o k. O m e o n são os tamanhos efetivos das duas sequências. Do ponto de vista estatístico, há algumas correções para sequências muito curtas. E depois o e elevado a menos lambda x. E o lambda depende das probabilidades de encontrar certos resíduos, cada um dos resíduos na base de dados. Portanto, basicamente este lambda vai variar conforme a diversidade e a frequência dos resíduos na base de dados. Suponham que têm uma base de dados em que 99% dos casos é alaninas e depois só um bocadinho é que aparecem os outros aminoácidos. Nesse caso, a probabilidade de encontrar alinhamentos com uma boa correspondência por acaso seria muito grande, porque aquilo de qualquer maneira é tudo alaninas, portanto está sempre tudo igual. Se houver muito mais distribuição, muito mais aleatoriedade nos aminoácidos, aquele lambda será diferente. Portanto, este lambda será a função da distribuição dos tipos de resíduos, da matriz de substituição que nós usamos, etc. Este k é só uma constante de escala e depois aqui também é a função dos tamanhos das sequências. Em princípio, com sequências mais pequenas, é mais provável obter alinhamentos bons por acaso do que com sequências maiores. Então aqui podemos calcular também o valor esperado, ou o número esperado, o número médio de sequências que encontramos por acaso com uma pontuação maior que x, portanto, sem que sejam homólogas, mas só por aleatoriedade. Temos esta expressão, e este é um valor que muitas vezes vem no relatório dos resultados que têm. Portanto, se vocês têm lá uma sequência que tem um valor de E, por exemplo, 4,5, o que o programa está a dizer é que, por mero acaso, seria de esperar ter 4,5 daquelas em cada vez que vocês pedem, ou em média, nas vezes que vocês pedem para procurar por sequências, aquele tipo de coisas vai aparecer à volta de 4 vezes e meia. Portanto, ter aparecido aquela nos vossos resultados não é significativo. Se tiverem lá um E de 10 elevado a menos 15, por exemplo, então aí não seria de esperar que tivessem uma daquelas por acaso. E aí já podem ter bastante mais confiança naquele match como sendo verdadeiramente homólogo. Agora, qual é a restrição disto? É que isto aqui nós só conseguimos calcular analiticamente, até estas expressões são válidas apenas para aqueles maximal segment pairs, portanto aqueles que nós obtemos sem lacunas, simplesmente expandindo a partir da semente, é que podemos calcular isto assim. Se nós começamos a pôr lacunas, a parte estatística disto torna-se demasiado complicada e não se consegue resolver analiticamente. Portanto, assim que nós temos coisas mais complexas, como a partir do BLAST 2, estas probabilidades têm de ser estimadas também empiricamente. Portanto, testamos, geram bases de dados de sequências, vão fazendo várias vezes e vão vendo a distribuição das probabilidades. Mas, de qualquer forma,
usar um alinhamento local baseado naqueles segmentos maximais tem a vantagem de nos dar algum fundamento teórico para o cálculo da significância estatística dos resultados. Coisa que não podemos fazer se tivermos, por exemplo, um alinhamento global cheio de lacunas de todo lado. Não conseguimos fazer este tipo de cálculos desta classe. Outra coisa que pode ser importante é que estas constantes, o K e o lambda, que depende o lambda depende da base de dados, das frequências, da matriz de substituição, etc., dificulta a comparação da pontuação quando nós usamos valores diferentes. Quando usamos, por exemplo, matrizes de substituição diferentes, quando pesquisamos numa base de dados e depois pesquisamos noutra, ou algo assim, porque tudo isso varia. Então existe este bit score, que é uma normalização do score que nós obtemos, que basicamente tira dali o lambda e o kappa, converte isto, dividindo ali pelo logaritmo de 2 também, e converte isto tudo nesta outra, fica aqui com base 2 por causa daquela divisão, em vez da base E, e basicamente temos agora uma expressão que depende apenas do tamanho das frequências, da frequência que nós fornecemos e da frequência que recebemos como potencial homólogo, e que nos dá aquele valor esperado de obter aquela pontuação ou mais por mero acaso. Portanto, isto será quantas vezes é que, em média, para cada query que nós fazemos, para cada pergunta que nós fazemos, quantas vezes é que nós vamos, em média, receber uma pontuação daquelas por mero acaso. Se isto for, por exemplo, 10 elevado a menos 20, é porque não deve ter sido por acaso. Se isto for 1,2 ou assim, ou for 0,5, então estamos a arriscar se nos fiarmos muito naquele resultado. E este bit score permite-nos fazer a comparação disso quando pesquisamos em bases de dados diferentes, que têm frequências de aminoácidos diferentes, ou quando usamos matrizes de substituição diferentes. Tudo isso afeta ali o lambda. Agora, quando pesquisamos numa base de dados, aquele valor esperado é por cada match. Portanto, se nós fizermos a pontuação de duas sequências ao acaso, em média, quantas vezes obtemos aquele score ou mais. Mas se nós estamos a pesquisar numa base de dados, nós não estamos só a comparar duas sequências. Estamos a comparar esta com muitos milhões de sequências na base de dados. E aqui há duas maneiras de fazer isto. No FASTA, o que faziam era multiplicar aquele valor esperado pelo número de sequências na base de dados. Portanto, se é uma vez em cada 10.000, escolhendo duas sequências ao calhas, se eu tenho 10.000 sequências na base de dados, então, em média, estou à espera de encontrar uma daquelas, por acaso, com aquela pontuação. A premissa aqui é que será igualmente provável, ou verossimilhante, obter aquele score com qualquer uma daquelas sequências que está na base de dados. O BLAST faz um pouco diferente. Multiplica pelo número de resíduos que tem na base de dados e divide pelo número de resíduos na sequência que nós damos. Portanto, a ideia aqui é que sequências mais pequenas têm um valor mais alto de obter algo, por acaso, com aquela pontuação. Simplesmente têm menos aminoácidos e estão a comparar com muitas partes das outras sequências grandes que estão lá. Isto aqui é melhor, mas exige que tenhamos algum cuidado. Como os resultados normalmente são filtrados por um valor máximo, valor superior, portanto, existe nós marcamos lá, por exemplo, não queremos nada que apareça, cuja probabilidade de aparecer por acaso, ou o número esperado de vezes que apareça por acaso seja 1, porque isso já é muito aleatório. Ou então podemos pôr mesmo 0,1 ou uma milésima ou assim. Mas como este valor estimado vai ser afetado deste efeito de escala que penaliza bastante as sequências mais pequenas, porque tem muito mais probabilidade de ter boas pontuações por mero acaso, nós temos que ter cuidado se estivermos a fazer uma pesquisa de lado com uma sequência pequena, porque se o valor limite do E for muito baixo, mesmo que haja lá homólogos, não nos dá resultados. Porque o alinhamento de duas sequências pequenas, por si só, pode não ser estatisticamente significativo, mesmo que elas sejam iguais, porque aquilo podia ter ocorrido ao calhas. Portanto, se vocês estiverem a fazer pesquisas no BLAST que são sequências pequenas, lembrem-se de ajustar o E, senão correm o risco de depois não ter resultados nenhuns quando correm o query. Agora, um problema aqui também, que nós já vimos há bocado quando estávamos no alinhamento, mas que existe no caso da pesquisa, é a seleção da matriz. Nós vimos um pouco isto
as diferentes matrizes, como é que elas correspondem a mais ou menos tempo de evolução. Portanto, se nós tivermos aquelas das span mais altas ou as blossom mais baixas, correspondem a mais tempo de evolução, são aquelas matrizes mais profundas que estão otimizadas para conjuntos de sequências mais divergentes. Ou seja, essencialmente dão menos penalização a substituições que troquem os resíduos e têm a desvantagem de poder resultar em alinhamentos mais longos que podem ir até para zonas onde as sequências já não sejam homólogas. Portanto, vocês podem estar a comparar duas sequências que são homólogas numa parte e muito divergentes noutra, mas a zona que vos vem alinhada pode extravasar para aquelas que já não são tão homólogas. Além disso, tem uma significância estatística menor para alinhamentos mais curtos, precisamente por causa dos valores na matriz de substituição. Portanto, é mais fácil obter boas pontuações por acaso do que se usarem matrizes mais exigentes, aquelas mais ralas, mais shallow. Estas aqui são otimizadas focando em sequências mais semelhantes, ou seja, menos tempo de evolução, portanto têm uma penalização mais alta para substituições que trocam os resíduos, porque essas serão mais raras, e lembram-se daquela fórmula para tentar calcular essas matrizes. Portanto, se vai dar alinhamentos mais curtos, focados só nas zonas mais bem conservadas, mas, mesmo assim, os alinhamentos mais curtos podem ser estatisticamente significativos por causa dos pesos da matriz. Isto aqui é importante quando vocês estão a fazer o alinhamento, mas é também importante, ou talvez até ainda mais, quando vocês estão a fazer uma pesquisa, porque têm de considerar até onde é que querem lançar a rede. Se querem focar nas coisas mais próximas, mais distantes, e isso vai influenciar os resultados da vossa pesquisa. Matrizes destas, mais focadas em sequências muito semelhantes, portanto, menos tempo de evolução, serão, por exemplo, PAM20, BTML20, são boas para identificar regiões muito conservadas, não são boas para encontrar homólogos distantes. Por outro lado, estas mais profundas, como a Blossom 62 ou a Blossom 50, lembrem-se que no caso da Blossom os números estão a funcionar ao contrário, não é? Quanto mais baixo, mais longe ela vai, porque tudo o que era parecido ela arrumou para o caixote para contar menos. Portanto, estas são boas para regiões homólogas com identidade muito baixa, mas têm o perigo de se estender para fora das zonas de homologia. Portanto, podem dar bons emparelhamentos em zonas que nem sequer são homólogas. Outro problema que surge, pode surgir também no alinhamento, mas é especialmente grave na pesquisa, é o que é que nós fazemos com zonas de baixa complexidade. Isto são zonas de sequências, quer no ADN, quer nas proteínas, onde há muitas repetições ou onde a diversidade dos resíduos é muito pequena. Por exemplo, estes aqui, os Q-linkers, são uns loops desordenados que ligam domínios em algumas proteínas bacterianas que praticamente só têm estes aminoácidos. Portanto, não têm quase nada dos outros e só têm estes 5. Se nós temos trechos da sequência com 20, 30 aminoácidos só com estes 5 tipos, é muito fácil, por mero acaso, alinhar isso com outro Q-linker de outra proteína qualquer que nem sequer tenha nada a ver com a nossa. Então é problemático se nós tivermos isto na nossa sequência, pesquisarmos na base de dados, vai-nos vir imenso lixo de coisas que não nos interessam, simplesmente porque é muito provável que haja bons alinhamentos nestas zonas pobres. E há várias situações em que surgem destas zonas de baixa complexidade, quer no ADN, quer nas proteínas. Uma solução aqui é identificar, antes de percorrermos a nossa pesquisa, identificamos estes trechos na nossa sequência, que têm baixa diversidade, e escondemos. Por exemplo, no caso da proteína fica lá um X, quer dizer que pode ser qualquer aminoácido, aquilo não vai contar para o alinhamento, ou um N, no caso do DNA. Nesse caso, nós podemos especificar zonas da nossa sequência que não interessam, que é como se não tivesse lá nada. No BLAST, isto é feito com estes dois programas, o SEG no caso da proteína e o DUP no caso do ADN, e basicamente o que tem é quando nós corremos este é o exemplo para o SEG, corremos aqui
a sequência de uma proteína e ele vai distinguir entre zonas de alta complexidade e zonas que têm pouca complexidade. Não é? Estão a ver aqui muitas prolinas todas de seguida e esta zona não é boa para calcular alinhamentos. A maneira como se faz isto é essencialmente considerar uma janela que vai percorrendo ao longo da sequência e depois vai calcular as estatísticas da variação dos resíduos que ocorrem nessa janela comparado ao que seria de prever numa proteína normal conforme a probabilidade base de cada um dos resíduos. Se desviar muito desse esperado, se houver muitas repetições de uns e muita ausência de outros, então é considerado baixa complexidade e descartado para o alinhamento. Outras opções no blast que vocês podem escolher lá é, em vez de descartar as zonas de baixa complexidade, adaptar a matriz de substituição para aquelas zonas de maneira a contar menos no alinhamento e no match que faz entre a proteína que nós estamos a usar para fazer a pergunta e os candidatos na base de dados. Uma forma é simplesmente alterar a escala da matriz de substituição. Quanto mais baixos os valores da matriz de substituição, menos pesa no alinhamento, menos influência tem no resultado. Portanto, este é um método que funciona relativamente bem, com base na variância ou nas frequências de aminoácidos na nossa proteína que nós estamos a usar para fazer o query, ele vai alterar a escala da matriz de substituição. Outra hipótese é alterar mesmo os valores da matriz de substituição. Este é um método mais sofisticado que tenta garantir a consistência entre a matriz de substituição e as frequências na proteína que estamos a usar e que funciona melhor quando a proteína que nós estamos a usar para pesquisar e os resultados que vêm têm aproximadamente o mesmo comprimento e são relativamente semelhantes, mas funciona pior do que o outro quando têm comprimentos diferentes ou são muito divergentes, por causa do método que é usado aqui. Portanto, basicamente, alterar todos os valores da matriz de substituição funciona bem nesses casos, funciona mal nos outros, e no servidor do BLAST no NCBI vocês até têm lá uma possibilidade de fazer isto condicionalmente. Portanto, ele próprio decide qual dos dois é que há de aplicar. Mas convém vocês terem uma ideia do que é que cada um deles faz. De qualquer maneira, isto está lá escrito no help. Mas isto é uma alternativa ao uso do SEG ou do DUP, no caso do DNA. Portanto, em vez de ignorar trechos de baixa complexidade, vamos ajustar os parâmetros da matriz de substituição para ter em conta a maior probabilidade de termos lá aquele tipo de alinhamentos ou ter em conta a composição da proteína que nós estamos a fornecer. Agora, só rapidamente falar um pouco dos serviços que vocês têm no NCBI, do BLAST. Este é um sítio onde vocês podem usar o BLAST. Tem o BLAST-P e o BLAST-N. BLAST-P para proteínas, BLAST-N para ácidos nucleicos. Portanto, conforme queiram pesquisar sequências de proteínas ou DNA. Estes aí são bastante fáceis de perceber. Mas depois tem estes aqui mais estranhos, o T-BLAST-N, o BLAST-X e o T-BLAST-X, que pesquisam traduções de proteínas de DNA. Por exemplo, o T-BLAST-N, vocês dão uma sequência de proteínas e ele vai pesquisar contra as 6 traduções possíveis de cada sequência de nucleótidos que tem na base de dados. 6 traduções que podemos usar aquele DNA ou complementar e temos 3 frames diferentes por causa da posição dos codões. Portanto, uma sequência de DNA pode corresponder a 6 sequências diferentes de proteína, conforme usamos 3 frames na sequência como está ou na sequência complementar. E a pesquisa aqui será comparar a proteína que nós damos com todas essas traduções do DNA. Este é bom para encontrar homólogos da proteína numa base de dados de genes que não esteja anotada, que ainda não se saiba a que proteínas correspondem. Porque para comparar a proteína com o DNA, nós vamos ter de considerar todas as proteínas possíveis que aquele DNA dê, e se ainda não sabemos exatamente onde é que estão os frames de leitura, se é o complementar ou se é aquele que é lido, etc., temos de considerar todas as possibilidades. O BLAST-X vai fazer a query de uma sequência de ADN, dos nucleótidos, traduzida para as 6 proteínas possíveis que ela pode dar e comparada depois com as sequências de proteínas na base de dados. Portanto, isto basicamente é bom se vocês tiverem uma sequência de ADN que não sabem bem o que é que aquilo pode dar, pode estar fragmentado ou uma coisa assim. Portanto,
portanto não sabem onde é que começa, nem como é que é traduzida, e querem procurar numa base de dados de proteínas que há homólogos para essa. Portanto, esta vai considerar todas as 6 possibilidades para a vossa sequência. E depois há o T-BLAST-X, que é, vocês dão uma sequência de nucleótidos, ele traduz para as 6 de possíveis de proteínas, e vai comparar numa base de dados de nucleótidos com todas as possíveis proteínas que aqueles nucleótidos produzem. Portanto, esta é um bocado mais esquisita, estamos a comparar DNA com DNA, mas não estamos a comparar pela sequência ser igual, estamos a comparar pela capacidade de produzir proteínas semelhantes, mesmo que o frame seja diferente, seja complementar ou assim. Portanto, isto pode ser interessante se vocês quiserem ver que se esta sequência de DNA que tem pode produzir proteínas semelhantes a qualquer uma daquelas na base de dados, mesmo que a sequência do DNA em si seja diferente. Portanto, isto é basicamente os 5 serviços principais que vocês têm lá no BLAST do NCBI, que devem escolher conforme o tipo de pesquisa que vocês querem fazer. Outro serviço que tem também, que é uma variante do BLAST, na verdade usa o BLAST de uma forma iterativa, que é este Position Specific Iterative BLAST, ou PSI-BLAST, que permite a pesquisa por homologia mais distante. Se nós, conforme as sequências vão divergindo, às tantas vamos perdendo tanto de resíduos conservados que nós não conseguimos encontrar algo que seja estatisticamente significativo só de olhar para as duas sequências. No entanto, se nós pegarmos numa família de sequências parecidas e formos ver o que é que fica mais conservado e o que é que diverge mais, e usarmos esse perfil para agora comparar com uma sequência que estamos à procura na base de dados, mesmo que essa seja muito diferente de qualquer uma das sequências da nossa família, se ela se conformar com esse perfil, nós podemos identificar que também é um parente distante dessa família. Portanto, se em vez de usarmos uma sequência para fazer a pergunta, usarmos uma família de sequências e uma ideia de como é que de onde é que elas variam mais e o que é mais conservado, permite-nos ir mais longe na pesquisa por homólogos mais distantes. E essa é a ideia do PSI-BLAST. A parte principal aqui é obter, a partir de uma pesquisa do BLAST, uma família de sequências semelhantes àquela que nós conhecemos. Essa pesquisa do BLAST não nos vai dar parentes muito distantes, vai dar parentes próximos, mas depois alinhá-las todas, conjuntamente, nós vamos ver para a semana como é que são esses alinhamentos múltiplos, mas a ideia é ter o alinhamento de todas, e agora vamos ver para cada posição da nossa sequência original, aqui, qual é que é o resíduo de consenso nesta família toda, que por vezes não é igual ao que nós temos na nossa sequência original, e além disso, com base na frequência dos resíduos que temos nessa posição, nós podemos calcular uma matriz diferente de substituição entre este resíduo consensual e qualquer outro que possa surgir. Porque em cada sítio daquela família pode haver, nos casos, mais variância de resíduos, noutros casos são mais conservados. E então a nossa matriz de substituição não vai ser uma só matriz de substituição, mas uma que varia em cada resíduo da nossa sequência, conforme dentro da família há mais ou menos variância de aminoácidos. E essa é que é essa Position Specific Substitution Method. Para a posição 1 da nossa sequência, onde o consenso é este, vamos ter estes valores para substituição por qualquer um dos outros aminoácidos. Para a posição 10, vamos ter estes valores para a substituição por qualquer outro resíduo. Se for um sítio que está muito conservado, vai haver mais penalizações por substituição, porque isso foge do consenso desta família. Se for um sítio onde há muita variância, vamos tolerar mais substituições, porque nesta família ali vale qualquer coisa. E desta forma, vamos agora fazer uma nova pesquisa no BLAST usando esta matriz, não uma matriz de substituição normal, mas esta. E agora vamos conseguir encontrar novos parentes mais distantes, porque já sabemos que naquelas zonas é mais importante, nas outras pode haver mais variação. Quando obtemos esses parentes, pomos todos na mesma família, recalculamos o alinhamento múltiplo, recalculamos a TSSM, aquela Position Specific Substitution Metric, e repetimos o BLAST. E podemos agora ir fazendo isso, é por isso que é o Iterative BLAST, vamos repetindo isto até convergir, até já não termos resultados novos. E aqui conseguimos obter uma família de sequências que podem ser muito diferentes entre si, mas que se conformam todos àquele perfil de
ter mais variância nestas partes, ter estas partes conservadas e assim por diante. Portanto, desta forma, vocês conseguem encontrar parentes mais distantes, homologias mais fracas, que não seria possível detectar simplesmente pelo blasto. Um problema que isto tem é que é muito sensível àquele perfil. Portanto, o primeiro blasto que vocês fazem vai-vos dar uma família de proteínas, essa família vai ser alinhada e vai determinar um perfil que depois vai influenciar a pesquisa seguinte. Se isso encaminhar pelo sítio errado, vocês podem não encontrar o que querem, porque podem estar a ir por outro, focar noutras coisas, porque a primeira lote de sequências pode ter coisas que estão conservadas num sítio, coisas que estão conservadas noutro, conforme as semelhanças que ele vai encontrar. Portanto, pode ser útil, conforme a importância do que vocês estão a fazer com isto, olhar para aquele primeiro resultado, filtrar o que não interessa, se calhar não me interessa hemoglobinas de minhoca ou uma coisa assim, deixo estas fora, interessa-me estas aqui, e depois fazer o primeiro perfil com essas que vocês escolheram, e a partir daí, em princípio, a coisa corre melhor. Se não fizerem isso, ele funciona a mesma, mas arriscam-se a ir pelo caminho errado. De qualquer forma, este é um método bastante bom para vocês encontrarem homólogos mais distantes, que não seja possível encontrar simplesmente por comparação de sequências. Agora, para terminar esta parte, vamos ver alguns métodos de comparação sem alinhamento. A ideia aqui é que, quando nós comparamos duas sequências para ver se são mais ou menos parecidas, alinhando, nós temos de assumir que elas são suficientemente homólogas para podermos alinhar. Porque se não forem, o alinhamento em si não tem grande significado. E além disso, o alinhamento assume que nós não estamos a trocar a sequência de ordem. Portanto, se nós alinhamos a parte inicial, temos de progredir a partir daí. E isto não é muito bom se nós tivermos, por exemplo, duas sequências de proteínas com vários domínios, pode bem acontecer que os domínios estejam na ordem errada, ou que uma não tenha um domínio, ou algo assim, porque esse tipo de mutações na natureza ocorre muito frequentemente, não são particularmente prejudiciais. Imaginem que vocês têm uma proteína com 3 domínios diferentes, e ocorre um problema qualquer em que a proteína perde um desses domínios, mas por acaso há outra proteína no organismo que é parecida com um desses domínios. Pode acontecer que eles vão se agregar à mesma e continuem a funcionar. E nós temos muitos exemplos desses em que os domínios podem pertencer todos à mesma cadeia ou podem pertencer a cadeias diferentes e agregar-se e formar um oligómero para ter o mesmo efeito. Portanto, como isto acontece com relativa frequência, às vezes neste tipo de comparações é muito difícil fazer o alinhamento, porque os domínios ou faltam ou não são os mesmos, ou estão por ordem errada e não conseguimos alinhar. Portanto, pode dar jeito arranjar formas de comparar sequências diferentes, medir a sua distância, sem usar alinhamentos. Uma maneira de fazer isso é estes métodos gráficos, o dot plot. Nós vimos um exemplo disto quando estávamos a ver o FASTA. Aqui está um pouco ao contrário, porque as sequências estão a crescer para cima, esta está a crescer para cima em vez de ser para baixo, mas vocês podem encontrar isto feito das duas maneiras, e basicamente o que estamos a fazer aqui é pôr uma bolinha em cada ponto em que os aminoácidos são idênticos. Portanto, neste caso são 2 citocromos, de coelho e do humano. Vemos aqui, nesta zona, que há muitas identidades consecutivas, dizemos que as proteínas são semelhantes, mas depois há aqui uma grande nuvem, porque o aminoácido 40 desta é igual ao aminoácido 1 da outra, e então aparece ali aquela pintinha. Nós podemos filtrar isto e dizer que só queremos aquelas pintas quando há uma janela de pelo menos 3 aminoácidos ali à volta que são iguais. Portanto, este está-nos a marcar a posição de palavras de 3 aminoácidos iguais. E agora já limpámos muito daqui e conseguimos ver que há trechos com muita identidade nestas duas proteínas. E podemos aumentar isto para 5, 7, assim, o que quisermos. Desta forma, nós não estamos a calcular um alinhamento, mas simplesmente pelo aspecto do gráfico conseguimos ver que há partes comuns na proteína. Se elas estiverem fora de ordem, em vez de encontrarmos trechos destes assim, podemos encontrar trechos assim, por exemplo. Portanto, não há aquela limitação de não conseguirmos fazer o alinhamento se eles estiverem trocados. Conseguimos ver no gráfico que existem lá partes que são bastante parecidas. Outra forma de comparar sequências sem alinhamento é por estatística, por análise estatística das combinações de símbolos na sequência. Isto aqui é apenas um exemplo, é um pouco rebuscado, aqui há muitos destes, mas a ideia é que nós vamos contar a ocorrência de cada
palavra possível com capa resíduos. Por exemplo, no caso, se usarmos 4, cada combinação de 4 resíduos em proteínas, temos 20 elevado a 4 palavras diferentes possíveis que podem ocorrer. Vamos fazer uma tabela grande com a contagem de todas essas em cada uma das sequências e depois normalizamos pela frequência de cada um dos resíduos e obtemos estes Feature Frequency Profiles que servem depois para fazer uma análise estatística da divergência entre essas distribuições. No fundo, nós estamos a calcular distribuições e estamos a calcular a divergência entre distribuições. Este é um exemplo, a divergência de Jensen-Shannon. Usa aqui esta do Kullback-Leibler, que basicamente é isto, a probabilidade de cada uma das palavras, vezes o logaritmo da probabilidade dessa palavra a dividir pela média. Portanto, a probabilidade na sequência e comparada com a probabilidade numa outra sequência, que será a sequência média. Portanto, nós calculamos isto para cada uma delas, vamos comparar as duas com uma distribuição média e depois vamos fazer aqui esta média das duas divergências de Kullback-Leibler que calculamos. Enfim, há muitas formas diferentes, isto é só para dar uma ideia aqui, que o que nós estamos a fazer basicamente é comparar as distribuições das frequências das várias palavras. Quanto mais diferentes forem as distribuições, maiores vão ser estes valores que nós vamos obter aqui, e usamos isso como cálculo da divergência entre as sequências, sem tentar alinhar as sequências. Estamos simplesmente a calcular frequências da ocorrência de certas combinações de aminoácidos. Há outras maneiras de fazer isto, calcular a distância entre ocorrências de certas palavras. Isto pode ser importante porque, em alguns casos, há correlações a longa distância, por exemplo, no DNA, por causa de promotores e repressores e coisas desse género. Podemos contar substrings que têm em comum, podemos contar substrings que têm em comum, permitindo uma certa quantidade de erros, ver a informação mútua. Basicamente, se nós soubermos uma das sequências, quanto é que conseguimos prever da outra? Se nós tentarmos adivinhar a sequência da outra, quanto é que acertamos mais do que seria de esperar ao acaso se nós usarmos a informação que uma nos dá? Portanto, há muitas maneiras diferentes de tentar comparar duas sequências sem as tentar alinhar. Por isso a mensagem principal aqui não é tanto que vocês saibam estes métodos, porque nós depois na prática não os vamos usar, mas é para terem noção que para alguns casos, principalmente quando nós temos sequências muito divergentes, ou quando temos, por exemplo, grupos de genes, grupos de domínios de proteínas ou assim, em que a ordem pode ser diferente, nós não faz sentido tentarmos medir a divergência dessas sequências por alinhamento, porque o alinhamento não vai funcionar. E nesses casos nós temos estes outros métodos gráficos, métodos estatísticos, métodos de comparação de substring e assim, aos quais podemos recorrer para fazer essas medidas. Resumindo, procurar sequências numa base de dados não é o mesmo que procurar o melhor alinhamento das sequências. Há as restrições de tempo, há as restrições de que nós queremos encontrar boas zonas homólogas e não necessariamente um alinhamento global, e há a restrição de que temos que ter uma noção da significância estatística do resultado. Portanto, isto faz com que os algoritmos de pesquisa de sequências em base de dados, mesmo que pareçam algoritmos de alinhamento, no fundo fazem um alinhamento rápido, não são algoritmos que nos deem um alinhamento ótimo. Vimos aqui o exemplo do FastBLAST e do PsyBLAST, algoritmos que vocês podem usar para pesquisar em bases de dados. A importância de ver a significância estatística dos resultados, portanto, prestem sempre atenção a isso, porque há coisas que podem ser lixo e esse valor permite distinguir se é significativo ou não. Vimos como escolher matrizes de substituição, portanto, assim, em regra geral, usem aquelas que são mais especializadas para sequências semelhantes, que estão à procura de sequências muito semelhantes. Se querem algo mais, um parente mais afastado, podem pôr as outras mais tolerantes, mas tenham em consideração que essas podem depois começar a dar-vos como homologia algo que não é. E depois vimos a possibilidade de fazer comparações de sequências sem alinhar. Porque é que isso é importante nos casos de sequências muito divergentes ou de diferentes ordenações dos vários elementos da sequência. Para isto, uma coisa que pode ser útil há um guia resumido do uso do BLAST
na página de Help do Blast da NCBI. Portanto, se forem lá, vão ao Help, tem logo uma coisa que se chama Guide to Blast Home and Subspace, que basicamente explica resumidamente o que é o Blast P, o Blast X, essas coisas, como é que são os parâmetros, o que é que vocês têm de preencher. Portanto, são assim 4 ou 5 páginas com diagramas. É bom vocês consultarem isto. Especialmente porque uma coisa importante acerca disto é que isto muda todos os anos. Que é uma grande estatística para os exercícios da prática, porque eu descrevo para fazerem coisas depois no ano a seguir tentar a refazer, porque já não funciona daquela maneira. Mas convém que vocês se lembrem que quando forem usar uma coisa destas, é muito mais importante saberem onde encontrar a documentação do que saberem quais são os menus que vão escolher ou assim, porque esses provavelmente já não vão ser os mesmos e vocês vão ter de andar a ver outra vez como é que aquilo funciona. Depois tem no Introduction to Computational Biology estas secções do capítulo 4. Isto está assim um bocadinho em abuso, mas é porque há lá partes que nós não falamos, por exemplo, alinhamento global rápido, coisas assim, não dou aqui. Portanto, estas são as secções que cobrem a parte do que eu falei. Mas, opcionalmente, podem ler o capítulo todo, também não faz mal, têm ideia sempre de mais algumas coisas. A página do Help do NCBI Blast tem muito mais detalhes do que simplesmente aquele guia. Portanto, a ideia aqui é que o guia pode-vos ajudar em algumas coisas que, quando estiverem a estudar isto, para perceber alguns dos algoritmos diferentes e das opções diferentes. Se vocês quiserem mesmo usar na prática para a vossa tese ou assim, então convém irem mais fundo e verem mesmo a documentação que está lá. E se tiverem interesse particular, mais histórico do que outra coisa, principalmente para o FAST e para o BLAST, podem ver os artigos que eu pus aí na referência. E vamos fazer um intervalozinho.